Não, é você, né? Olá, boa noite a todos. Meu nome é Raíza. Eu sou diretora de Relações Institucionais do Instituto da Brasilidade. E hoje nós estamos aqui com a presença do Felipe Quintas, que é doutorando em Ciência Política pela UF, e do professor Darcy Costa, que também é presidente do Instituto da Brasilidade. O evento de hoje é o início de uma série de encontros quinzenais que nós pretendemos fazer até o início do ano que vem, debatendo vários assuntos que giram em torno do país, ou giram em torno de pensar o Brasil e algumas questões que a gente tem como intenção aprofundar, algumas coisas que a gente acha que não são bem vistos, não são bem discutidos e que são essenciais a gente pensar no país hoje em dia. Hoje o tema é Brasil Imperialismo. Todas as nossas transmissões serão pelo YouTube. Na caixinha de descrição agora do YouTube você pode encontrar nossas redes sociais. Também, se vocês quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta para o Felipe, vocês podem deixar no chat do YouTube que a gente repassa durante a transmissão, né? E agora eu vou passar a palavra para o Dark Costa, que é o presidente do Instituto. Ele vai fazer uma breve apresentação e depois eu com o Felipe. Tá? Bom, antes de tudo, boa noite a todos. Eu queria apresentar a vocês o objetivo dessas nossas discussões, vamos chamar assim, discussões. É feita uma apresentação, depois vocês fazem perguntas, mas isso faz parte de um conjunto de apresentações que tem como objetivo, primeiro, apresentar a situação atual do Brasil e quais são as perspectivas que nós temos olhando para frente, observado o que aconteceu com esse país desde a sua independência. E depois, isso se insere também nos eventos comemorativos do bicentenário da independência do Brasil. Hoje nós temos aqui presente o Felipe Quintas, que é uma pessoa estudiosa dessas questões, e veio nos ajudar aqui a fazer uma discussão que já teve seu início, com uma discussão feita pelo Nildo Rix e pelo Samuel Pinheiro Guimarães sobre a ingerência externa no Brasil. Nós devemos ter mais uma apresentação de um outro professor a ser convidado. Eu gostaria muito de aproveitar o ensejo para agradecer ao Felipe Quintas pela sua disponibilidade de vir falar sobre esse tema e dizer a vocês que nos próximos 40 minutos ele vai apresentar como ele vê essa questão da ingerência externa no Brasil. Acho que o termo ingerência externa talvez seja melhor que o termo imperialismo. O imperialismo é um tema que eu acho, de certa forma, meio ultrapassado, mas a ingerência externa no Brasil é um tema presente e eu acho que ele tem todas as condições de fazer uma apresentação sobre isso e criar o clima necessário para que nós façamos um debate organizado sobre essa questão. Então, eu passo a palavra ao Felipe e, mais uma vez, agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Boa noite a todos, boa noite a Raíssa, boa noite ao Dark Costa. Agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema atualíssimo, um tema crucial para entendermos o que acontece de fato com o Brasil, como o Brasil vai chegar ao seu bicentenário e o que poderá ser feito daqui por diante para que o Brasil possa realizar a sua vocação de grandeza e possa se tornar o país do futuro a que ele está destinado a ser. Só que o Brasil, como todo e qualquer país, ele tem uma realidade para dentro, né? E tem uma realidade para fora, né? Um país nunca é um país só para si, também é um país para os outros, no sentido que ele está inserido numa comunidade de nações. Então, entender o contexto internacional é fundamental para entender as condições internas do Brasil, já que elas são interrelacionadas, né?
E no âmbito mundial, isso se reflete no Brasil de muitas formas, nós vivemos uma época de grandes transformações em escala mundial. Não é só o Brasil que passa por isso, o mundo todo está passando. Então, para entendermos onde está o Brasil hoje, temos que entender que transformações são essas. Pela primeira vez desde a Revolução Industrial, o eixo geoeconômico mundial desloca-se do Atlântico Norte para a Ásia, que passa a incorporar a África como a sua periferia produtiva, de forma mais ou menos semelhante ao que o Atlântico Norte fez com a América Latina nos séculos XIX e XX. Então, nós estamos num momento que há séculos que não se via. O eixo geoeconômico mundial, o eixo produtivo mundial está voltando para a Ásia. O Atlântico Norte, que se consagrou como centro industrial, centro financeiro, centro comercial, a partir da Revolução Industrial Britânica, pelos séculos XVIII e XIX, está deixando de ser esse centro das relações materiais mundiais. Esse centro está indo novamente para a Ásia. E o eixo atlantista, esse eixo norte-atlântico, no qual se formou o capitalismo, vê a sua estrutura material cada vez mais deteriorada em função da crescente subordinação dela à especulação financeira, que, como Marx, o grande Karl Marx, já alertava, constituía a forma final e mais evoluída do capitalismo. Então, Marx já tinha avisado lá atrás que o desenvolvimento do capitalismo não levaria a uma maior produção de bens e serviços, não, ia levar a uma maior financiarização, a uma subordinação cada vez maior da produção à lógica especulativa. E a financiarização, particularmente dos Estados Unidos, que desde a Segunda Guerra Mundial era o centro hegemônico do capitalismo, se tornou centro hegemônico pela indústria, mas pelo menos do Jimmy Carter para cá vem se financiarizando progressivamente. A financiarização dos Estados Unidos, ao devastar o seu tecido industrial e tecnológico e também social, e minar a capacidade comercial e de exportação de capital dos Estados Unidos, fragilizou a sua estrutura imperial, assim como ocorreu com a Inglaterra no final do século XIX e início do século XX. A Inglaterra, que até aquele momento era a fábrica do mundo, era o grande centro industrial do mundo, se financiarizou muito rapidamente e foi perdendo o seu posto hegemônico para os Estados Unidos, que ascenderam mundialmente a partir do seu crescimento industrial. Crescimento industrial esse baseado no chamado sistema americano de economia política, que é o contrário do neoliberalismo. O sistema americano de economia política pregava o protecionismo, pregava o Estado forte para proteger a indústria nacional infante, para criar as infraestruturas necessárias, para criar um sistema financeiro que fosse voltado ao fomento das atividades industriais, das atividades produtivas. Os Estados Unidos cresceram com base nisso. Esse era o ideal dos pais fundadores dos Estados Unidos, particularmente de Alexander Hamilton. E depois de tantos outros ilustres pensadores desse país, como Henry Carey, como Henry Clay. Henry Carey, inclusive, foi assessor de Abraham Lincoln, que foi o grande abolicionista, e que, a partir da Guerra de Secessão, unificou os Estados Unidos em torno do industrialismo, preparando as bases para a arrancada desenvolvimentista dos Estados Unidos, que ocorria ao mesmo tempo que a Inglaterra se financiarizava. Consequência, décadas depois, os Estados Unidos assumiram a posição de centro hegemônico mundial a partir da indústria, a partir da industrialização. E por que isso acontece? Porque a indústria sempre esteve associada à defesa e ao comércio do país, na medida em que é a base da estruturação, da criação dos instrumentos militares e o foco de produção dos itens a serem comercializados. Não existe império moderno que não tenha emergido pela industrialização e que tenha se sustentado por muito tempo como tal, como império, sem a sua economia se reger pelo industrialismo.
E a financiarização, quando ela subordina a indústria à especulação e realiza um dos preceitos básicos do capitalismo, que é a acumulação de capital ao menor custo possível, ela, ao mesmo tempo, solapa as bases materiais dos impérios que permitiram justamente ao capitalismo se tornar mundialmente dominante, né? A consequência é que, hoje em dia, atualmente, esse império anglo-saxão, né, centrado nos Estados Unidos, mas tendo o Reino Unido como seu parceiro, está sendo derrotado pelo próprio capitalismo, né? O próprio capitalismo que eles ajudaram a colocar no mundo todo, a levar para o mundo todo, está os derrotando. E esse império anglo-saxão vê surgir um concorrente, que é a China, né? Só que a China, ela não é capitalista. A China, ela é socialista. Um socialismo muito peculiar, pois se mantém não pelo expansionismo imperial, como a antiga União Soviética, que tinha lá os partidos comunistas infiltrados ali nos países para fazer a revolução, para alinhar os países à órbita soviética. A China não faz isso, né? A China não vai infiltrando os PCs pelo mundo ali para fazerem revoluções em favor dela. A China, ela tem uma outra tática. A China se insere na globalização comercial de forma competitiva, né? Globalização comercial essa, ironicamente, criada e respaldada pelas próprias instituições de Bretton Woods, né, que serviram inicialmente aos Estados Unidos e que já de um tempo para cá não estão mais servindo a essa hegemonia imperial dos Estados Unidos, né? Então, esse deslocamento do eixo geoeconômico do Atlântico Norte para a Ásia e do centro hegemônico dos Estados Unidos para a China não guardam, contudo, semelhança com o que ocorreu quando da passagem do centro imperial da Europa para a América do Norte, da Inglaterra para os Estados Unidos. Não são processos equivalentes, não são processos paralelos, né? E por quê? Porque nesse caso, né, nessa passagem do centro hegemônico do capitalismo da Inglaterra para os Estados Unidos, da Europa para a América do Norte, manteve-se a preponderância mundial do arcabouço civilizatório ocidental e, mais particularmente, anglo-saxão, né? Quando o centro hegemônico passou da Inglaterra para os Estados Unidos, passou do pai para o filho, passou da antiga metrópole para a antiga colônia. Mas eram países que compartilhavam uma herança em comum, né? Os Estados Unidos, eles são herdeiros do iluminismo europeu. Na verdade, os Estados Unidos são uma obra do iluminismo europeu. E os Estados Unidos representavam, em muitos sentidos, um prolongamento no continente americano daquela modernidade racionalista e humanista europeia. Basta ver as afinidades entre os revolucionários dos Estados Unidos e os revolucionários franceses, né? A popularidade do iluminismo europeu, dos autores iluministas europeus, particularmente franceses, nos Estados Unidos, né? E a própria cooperação da França para a independência dos Estados Unidos, né? É muito diferente do que ocorre hoje, porque a China, ela possui uma formação e um caráter civilizatórios absolutamente distintos, né? Ao ponto, inclusive, de desocidentalizar o marxismo, né? Logo, o marxismo, que é um dos rebentos mais ilustres do iluminismo, mas que se realizou politicamente na Ásia, né? Fora desse berço iluminista, né? Primeiro na Rússia e depois na China. E dessa forma, o marxismo foi absolutamente reconfigurado, né? Então, o que nós estamos vendo hoje não é a passagem de poder do pai para o filho, da Inglaterra, como foi da Inglaterra para os Estados Unidos. A gente está vendo a passagem de poder mundial, a passagem do centro econômico da civilização capitalista ocidental, particularmente anglo-saxã, né, para uma civilização completamente distinta que se rege por valores, por princípios, por uma história e por uma formação muito diferente, né? Então, isso evidentemente tem um impacto mundial muito distinto lá da outra passagem de centro hegemônico, né? E, além disso, como a China joga o jogo da globalização comercial, ela não tem interesse e também não tem capacidade militar industrial ainda
para impor uma hegemonia absolutista alternativa aos Estados Unidos, né? Então, o que nós vemos hoje não é uma nova Guerra Fria, né, com apenas dois lados e dois modelos. A China não é o substituto da União Soviética. Nem a China é a União Soviética e nem os Estados Unidos de hoje são os Estados Unidos lá dos anos 50, dos anos 60. Então, a gente não pode adotar o modelo da Guerra Fria para hoje. Adotar o modelo da Guerra Fria para hoje é uma preguiça intelectual, é um comodismo, é como achar que aquilo, porque aconteceu no passado, que vai se repetir, é negar à história o caráter de novidade, de inovação que ela sempre traz, apesar das continuidades, dos desdobramentos que sempre existem, né? O presente está impregnado do futuro, né? O presente está grávido do futuro, mas o futuro será algo diferente. Enfim, o que nós vemos hoje não é uma nova Guerra Fria, a gente não vê uma polarização entre Estados Unidos e China. O que a gente vê surgir hoje é um policentrismo internacional, com uma variedade de potências regionais e de blocos multilaterais, como, por exemplo, os BRICS, né, do qual o Brasil faz parte e deveria se dedicar mais a ele, né? Blocos esses que são desejosos de cooperação internacional. Não tem nenhum país no mundo hoje querendo fazer guerra com outro. Claro, Estados Unidos ali fazendo guerra com a Síria, com a Líbia e tudo mais, mas não tem mais aquele enfrentamento que tinha entre União Soviética e Estados Unidos. A China não quer fazer guerra contra os Estados Unidos e nem tem motivos para isso, porque a China está ganhando o jogo que foi estabelecido pelos capitalistas do Atlântico Norte, né? E está ganhando esse jogo por quê? Porque apostou na sua industrialização. Teve um projeto nacional de desenvolvimento que a permitiu mobilizar os amplos recursos naturais e demográficos do país para uma produção numa escala nunca antes vista na história da humanidade. Mas puderam, um país com mais de 1 bilhão de habitantes, imenso territorialmente, quando decide se desenvolver, ninguém segura, né? É o que acontece com a China e guardadas as proporções demográficas, né? Foi o que aconteceu com o Brasil também no século XX, né? O Brasil foi a China do século XX, né? Infelizmente deixou de ser e nós vamos ver ainda por quê, né? Mas enfim, voltando para analisar esse processo de mudanças internacionais estruturais que está acontecendo, né? Na esteira dessa mudança das estruturas materiais e políticas mundiais, o que se verifica é uma mudança global de paradigmas em todos os âmbitos da vida social. A mudança do eixo geoeconômico do Atlântico Norte para a Ásia tem trazido consigo uma mudança de paradigmas, né, que abrangem todos os âmbitos. E essa mudança de paradigmas é o que está causando muita confusão no Ocidente e na periferia ocidental, que se acostumaram com um único modo de ver o mundo, de ver as sociedades, e agora estão sendo desafiadas, né, por novas realidades que vão surgindo, né? E qual é um dos principais aspectos dessas novas realidades que estão surgindo é a decadência do liberalismo, né? A decadência do liberalismo não apenas no sentido econômico do liberalismo, mas também no sentido político, social e cultural do liberalismo, que são regidos pelo mesmo princípio do individualismo possessivo, que é o mesmo princípio do liberalismo econômico. Liberalismo político, liberalismo social, liberalismo cultural, tudo isso são diferentes dimensões de uma mesma coisa que é o liberalismo, né? E o que é o liberalismo? É a consagração do individualismo possessivo em todas as esferas da vida, seja na esfera da troca, seja na esfera da sociabilidade, seja na esfera da organização institucional do Estado. O liberalismo é e sempre foi a ideologia colonialista da plutocracia norte-atlântica. O liberalismo nunca foi nada além disso, né? O liberalismo sempre foi ideologia colonial criada, né, pelos endinheirados, pelos donos do dinheiro do Atlântico Norte, né? Começando pela Inglaterra e pela Holanda, e depois se transferindo para
os Estados Unidos, né? É claro, existem liberais bem intencionados, evidentemente, mas esses são a exceção. Um Joaquim Nabuco, por exemplo, não corresponde à verdade e à essência do liberalismo. Ele é um desviante, né? Porque o liberalismo sempre foi ideologia para justificar a dominação colonial desses países anglo-saxões e dos seus centros financeiros, dos seus centros econômicos. Enfim, justificar o poder dos endinheirados anglo-saxões sobre o resto do mundo. Liberalismo sempre foi isso, né? E à medida que essa plutocracia norte-atlântica se enfraquece, né, à medida que ela vê sair de si os centros de comando, os centros de decisão da economia mundial, o liberalismo, em todos os sentidos, se enfraquece, né? O fim da história, como previu Fukuyama, só é o fim da história para aqueles que insistem em se atrelar ao liberalismo, né? Porque todos aqueles que insistem em não ver outros modelos além do liberalismo, para esses a história está se encerrando definitivamente, né? Mas para aqueles que conseguem ver além do liberalismo, a história está só começando. Para aqueles que procuram vias autênticas de construção nacional, modelos calcados na história e na realidade dos seus países, modelos que atendam aos interesses e às questões próprias, específicas dos seus países, a história só está começando, né? Então, fim da história do Fukuyama, primado do liberalismo, é só para quem acredita nisso, né? Quem acredita no fim da história do Fukuyama, esse sim está condenado ao fim, porque esse não vai mais encontrar lugar no mundo em que a plutocracia norte-atlântica que criou o liberalismo, que sustentou o liberalismo, está se enfraquecendo cada vez mais e não consegue mais se impor mundialmente como se impunha, né? Hoje, quem é que manda mais na China? O Xi Jinping ou os banqueiros ingleses? O Xi Jinping, o governo chinês. O Estado chinês é quem manda na China. Ele pode até fazer acordos e parcerias com essa plutocracia financeira ocidental, mas quem vai definir as regras internas para a atuação desses conglomerados, desses grupos, no maior país do mundo, que é a China, é o governo chinês, é o Estado chinês, né? Não é mais os Rothschild, os Morgan, né? Os grandes banqueiros, não é mais, né? E essa mudança de realidade está gerando mundialmente um declínio do liberalismo, né? E isso se verifica no fato de que os regimes mais bem-sucedidos hoje, e a pandemia revela isso muito bem, são justamente os que fazem prevalecer os princípios não liberais, são justamente aqueles que fogem do liberalismo, que desviam do liberalismo. Então, são os regimes nacionais que, no âmbito político, consagram o princípio da soberania estatal em detrimento da ideia liberal de separação de poderes, né? São os regimes nacionais que, no âmbito econômico, consagram o princípio do desenvolvimento em detrimento do princípio liberal do livre mercado. São os regimes nacionais que, no âmbito social e cultural, consagram o nacionalismo, né? Ou o que Karl Popper chamava de sociedade fechada, em detrimento da ideia liberal, financista de cosmopolitismo ou sociedade aberta, né? Então, quem está vencendo hoje no mundo? Quais são os países que estão dando certo no mundo hoje? São os princípios que são os países que se regem pelos princípios do Estado soberano, do nacionalismo e do desenvolvimento. Aqueles que insistem no liberalismo, aqueles que insistem na ideia de separação de poderes, aqueles que insistem na ideia de sociedade aberta, aqueles que insistem na ideia de livre mercado, esses países estão derretendo, estão colapsando em todos os aspectos, tanto no aspecto econômico, social, quanto no aspecto sanitário, né? São os países mais afetados pela pandemia, porque são os países com menor capacidade de coordenação para encontrar uma resposta à altura dos desafios que os tempos atuais colocam, né? E o Brasil nisso tudo, né? O Brasil, lamentavelmente, não consegue acompanhar
essa tendência, pois os seus grupos dirigentes, tanto os que estão dentro quanto os que estão fora do atual governo, abandonaram qualquer sentido estratégico de nação, né? Aderiram plenamente ao liberalismo nas suas múltiplas variantes, de modo que o nosso país está incapacitado de tirar proveito das oportunidades de desenvolvimento abertas pelo multicentrismo internacional que está ganhando forma hoje em dia. Nunca houve tantas oportunidades internacionais quanto hoje de se buscar um caminho próprio para o desenvolvimento, pois nunca houve tantas possibilidades de parcerias estratégicas sem a contrapartida de renúncia à sua soberania. O Brasil e qualquer outro país não precisa se subordinar à China. Pode fazer parceria estratégica com a China e, ao mesmo tempo, fazer com a Índia, fazer com a Rússia, né? Fazer com o Japão, fazer com os países do Pacífico, né? Com a África, né? Um Oriente Médio. São tantas as possibilidades abertas. A gente não está mais naquele mundo de Guerra Fria que ou você se alinhava com os Estados Unidos ou você se alinhava com a União Soviética, né? E qualquer tentativa de buscar uma terceira via, um terceiro caminho, era engolido ou por um ou por outro polo. Isso não tem mais, né? Então, hoje em dia, existe a possibilidade de comercializar com todo mundo, de tirar vantagens, de obter vantagens com todo mundo. Se um país encasqueta mais, né, tem a parceria de se fazer com o outro, né? Se quer diminuir a dependência comercial em relação à China, pode-se fazer mais acordos com a Índia, com a Rússia, com a União Europeia. Enfim, são muitas as possibilidades abertas. Ninguém mais precisa aderir a um bloco fechado de organização nacional, né? Ninguém mais precisa passar pelo dilema, por exemplo, que Cuba passou, né? Que ou se entregava à União Soviética ou acabava como país e voltava a ser um bordel dos Estados Unidos. Não existe mais. Então, nunca houve tantas possibilidades dos países estabelecerem seus próprios caminhos. De alguma forma, a Conferência de Bandung, o espírito da Conferência de Bandung é o que prevalece nas relações internacionais hoje em dia. Claro, não é uma coisa assim perfeita, né? Não é que o espírito de Bandung ganhou 100%. Não, existem hierarquias, existem assimetrias. É claro que os Estados Unidos continuam sendo uma grande potência, com pretensões imperialistas, com práticas imperialistas. A China é uma potência mais forte que muitas outras, sem dúvida, mas não existe mais. Os Estados Unidos não são mais hoje tão fortes quanto eram na época da Guerra Fria, e nem a China é a União Soviética, né? Então, na verdade, aquele princípio da Conferência de Bandung, do não alinhamento, de procurar caminhos nacionais próprios, esse princípio é o que está sendo realizado cada vez mais no plano internacional hoje em dia, né? São muitas as possibilidades, e o Brasil, por falta de estratégia nacional, por falta de um projeto nacional, não está conseguindo aproveitar essa oportunidade de ouro que a história lhe está proporcionando, né? Por quê? Porque para se aproveitar essas oportunidades é preciso haver projeto nacional, é preciso haver a coesão do país em torno de algum objetivo comum, né? É preciso haver um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo mesmo, com as Forças Armadas, com a esquerda, com a direita, com a imprensa, com a sociedade civil, enfim, com as instituições em geral, com o governo, com o executivo, com o legislativo, enfim. Precisa haver um amplo acordo nacional em torno de um objetivo, de um objetivo em comum que esteja acima de todos os partidarismos, de todos os particularismos. E é isso o que o Brasil não tem hoje. O Brasil já teve isso. O Brasil tinha na era Vargas, o Brasil tinha no regime militar. Basta ver, o Brasil começou a se desenvolver. O Brasil começou a se desenvolver com justiça social, com proteção social, com indústria de base na era Vargas, né? A era Vargas tomou um golpe em 64 e os golpistas permaneceram com esse projeto, tocaram adiante o projeto. Nenhum militar abandonou a Petrobras. Foram os militares que realizaram o projeto da Eletrobras, foram os militares que tocaram a Telebrás, né? Que ampliaram a Vale do Rio Doce, ampliaram a siderurgia. Ou seja, aquele projeto nacional da era Vargas
foi continuado, mesmo no regime militar, que veio inicialmente, né, por um golpe para derrubar um governo herdeiro da era Vargas, o do João Goulart. Mas isso significava o quê? Significava que havia um alto grau de consenso nos grupos dirigentes do país que era preciso haver um desenvolvimento, de que o desenvolvimento era uma questão fundamental para a soberania do país, né? E é isso o que hoje em dia não existe mais. É isso que a nova república, né? E mais ainda a adesão irrestrita ao neoliberalismo a partir dos anos 90 privou o Brasil desse sentido estratégico, dessa visão estratégica, privou o Brasil de um projeto nacional, né? Isso é tão absurdo porque o Quênia tem projeto nacional. A Nigéria tem projeto nacional. O México está resgatando o seu projeto nacional. Mas o Brasil insiste em desistir de si próprio e continua se vinculando a ideias exóticas e falidas, a ideias que não têm nada a ver com o interesse nacional do Brasil, que vão desde o liberalismo clássico, né, até versões pós-modernas do tribalismo, seja na sua versão progressista, né? A gente vê aí a questão do chamado identitarismo, né? Ou então na sua versão conservadora, como o neoconservadorismo americanófilo, aí, que inclusive tem um dos seus representantes dirigindo o Itamaraty, lamentavelmente, né? E essa falta de projeto nacional aqui no Brasil se reflete em vários aspectos, né? Se reflete, por exemplo, na neutralização da diplomacia brasileira em nome dessa ideologia extravagante, né? Pretensamente antiglobalista, propagandeada por certo astrólogo, né? Essa falta de projeto nacional se reflete no culto ao caos institucional que passa a ser ressignificado como independência de poderes, né? Em que o judiciário assume o papel do executivo, o presidente da Câmara assume o papel de primeiro-ministro, cria-se um parlamentarismo informal, o presidente não assume as suas responsabilidades, diz que não pode intervir não sei aonde, não pode intervir, então é presidente para quê? Né? Isso se reflete, essa falta de projeto nacional se reflete na prática do entreguismo desbragado, na rendição aos comandos financeiros ocidentais, tudo em nome de ideologias abstratas, de ideias que não têm o menor cabimento, não têm vinculação com a realidade de livre mercado, concorrência, modernidade. Isso tudo é ideia abstrata que não tem lastro na realidade e não foram feitas para servir aos interesses de países como o Brasil, né? E essa falta de projeto nacional se reflete, inclusive, na aceitação do Brasil ser um mero exportador de alimentos in natura para a China sem maiores contrapartidas, né? Enquanto a África subsaariana, até pouco tempo considerada ali um subcontinente perdido, né? Hoje ela acolhe investimentos chineses em infraestrutura, indústria de ponta com transferência de tecnologia, né? A África subsaariana consegue extrair vantagens industriais, vantagens tecnológicas da sua relação com a China, né? Mas os dirigentes brasileiros não conseguem formular uma política própria, uma política autônoma, uma política brasileira de cooperação internacional com a China, que não seja de reproduzir com ela a relação comercial que se tinha com a Inglaterra antes da era Vargas, né? Ou seja, quando a China hoje surge como uma oportunidade de desenvolvimento, porque a China ela tem uma questão específica, né? A China é um país que se desenvolve muito rapidamente e tem 1,5 bilhão de bocas para alimentar. Só que é 1,5 bilhão de bocas que estão comendo cada vez mais, porque à medida que a China se desenvolve, que a classe média cresce na China, a demanda por alimentos cresce, né? E mais da metade do território chinês não é apropriado para a agricultura, né? Por mais que os chineses invistam lá em agricultura, agrotecnologia, tudo mais, mas até agora não dá para tirar alimento de metade do território da China. Então a China precisa buscar alimento fora, né? E onde é que ela vai buscar alimento? Ela vai buscar alimento na África, vai buscar alimento na América do Sul, no Brasil, na Argentina. Ou seja,
essa seria a oportunidade para o Brasil falar assim, olha só, eu vendo a minha carne para você, mas em troca eu quero transferência de tecnologia para a gente fazer uma Huawei brasileira, para a gente fazer uma empresa brasileira do porte da Huawei, né, para tocar aqui o nosso 5G, o nosso 6G, mas é claro, a China não vai dar isso de graça para o Brasil, né? O Brasil tem que saber barganhar, tem que saber negociar, mas o Brasil só vai saber barganhar e negociar se tiver um projeto nacional, se quiser isso, né? E o fato é que os grupos dirigentes brasileiros não querem desenvolver o Brasil, né? Então, o grande problema do Brasil hoje é a falta de projeto nacional, que o faz se subordinar cada vez mais a centros estrangeiros sem que haja necessidade dessa subordinação, né? O Brasil não é ocupado militarmente, né? O Brasil formalmente é um país soberano, tem instituições autônomas com uma longa história, com memória institucional de projetos de desenvolvimento, né? Temos aí as Forças Armadas, temos aí o Poder Executivo, né? Enfim, o Brasil tem todas as condições para ter um projeto nacional. Não tem simplesmente porque os grupos dirigentes brasileiros não querem, né? E é essa falta de vontade política dos dirigentes brasileiros que faz com que o Brasil se torne vítima cada vez maior de ingerências externas contra os interesses dele. Vide, por exemplo, a Operação Lava Jato, que hoje já está mais do que provado que foi coordenada em parceria com os Estados Unidos para destruir as nossas maiores empresas de engenharia, né? Mas a Lava Jato não aconteceu porque os Estados Unidos invadiram o Brasil. Antes fosse isso, né? Porque pelo menos a gente teria uma desculpa, não, fomos invadidos por um país militarmente mais forte. Não, a Lava Jato aconteceu porque uma parte do judiciário brasileiro, com apoio da mídia brasileira, com apoio de parte da classe política brasileira, quis destruir a Odebrecht e a Petrobras. Os Estados Unidos destruíram a Odebrecht e a Petrobras porque encontraram cúmplices e aliados nos impostos chaves nas instituições do Brasil. Na verdade, mais do que os Estados Unidos, os maiores responsáveis pela ingerência externa representada pela Lava Jato foram os próprios dirigentes brasileiros que procuraram os Estados Unidos para destruir os grandes motores do desenvolvimento do país, né? No século XXI, né? Então, a ingerência externa, quando a gente fala de ingerência externa no Brasil, a gente está falando de uma coisa muito pior do que à primeira vista se supõe, porque a gente não está falando de uma invasão militar de um outro país sobre o Brasil. A gente está falando de grupos internos no Brasil que querem essa ingerência externa porque eles não querem o desenvolvimento do Brasil, porque o desenvolvimento do país cria dinâmicas e cria relações de poder que são contraditórias aos interesses oligárquicos desses grupos brasileiros, né? Então, é muito grave a nossa situação, num contexto em que o mundo está mudando, em que estão se abrindo mais possibilidades de desenvolvimento autônomo, os grupos dirigentes brasileiros não querem esse desenvolvimento autônomo. E o Brasil está afundando por vontade dos seus grupos dirigentes. Mais do que vontade dos Estados Unidos, não são os Estados Unidos que não querem o desenvolvimento do Brasil, né? Os Estados Unidos, até porque se a vontade dos Estados Unidos se transformasse em realidade, a Venezuela já tinha virado uma cratera. Isso não aconteceu. O Maduro continua lá, o bolivarianismo continua lá. Mas por quê? Porque criou-se uma coesão interna nos grupos que ocupam as instituições da Venezuela para embarreirar os Estados Unidos, né? O Brasil, que sem dúvida é um país mais forte que a Venezuela em todos os aspectos, não conseguiu resistir aos Estados Unidos. Por quê? Porque a entrega do país, a ingerência externa do país partiu de dentro, né? Então, o país está fragilizado por dentro, está tomado por dentro, né? E isso é algo sem precedentes na nossa história, pelo menos nessa escala, né? Porque a gente nunca teve uma direita e uma esquerda tão entreguistas, tão alheias
a qualquer projeto nacional. Na verdade, hoje, entre os principais grupos políticos, né, entre os grupos políticos que têm destaque aí na esquerda, na direita, não tem ninguém com projeto nacional. Os que têm projetos nacionais hoje estão completamente marginalizados, né? Estão completamente marginalizados na política brasileira. Então, para fechar aqui uma conclusão, o Brasil se tornou um ferro velho de ideologias exóticas criadas para atender interesses muito diferentes dos do Brasil. Ideias que já estão sendo, inclusive, abandonadas nos seus países, né? São adotadas no Brasil como se fossem grandes novidades, né? É só entrar aí no Google Trends, né? E procurar ali pelo charlatão austríaco Ludwig von Mises. O Brasil é o país que mais procura por Mises no mundo, né? O que é que Mises tem a ver com o Brasil? O que é que a gente tem a ganhar com as ideias de Mises? Nenhum país tem nada a ganhar com as ideias daquele charlatão, mas o Brasil é o país que mais procura. Por quê? Porque existe um bombardeamento midiático de think tanks, de institutos de pesquisa financiados de fora para fazer os brasileiros, tanto do povo quanto dos grupos dirigentes, acreditarem que Mises é a salvação, que as ideias de Mises vão levar o Brasil para algum lugar. É uma coisa vexatória, num país que esquece Oliveira Viana, num país que esquece Rômulo Almeida, que esquece Jesus Soares Pereira, que esquece João Paulo dos Reis Veloso, que esquece Marcos Viana, que foram grandes pensadores, estrategistas do Brasil. Um país que esquece esses grandes ícones, esses grandes construtores do país, e fica se preocupando em procurar, em estudar Mises. É inacreditável isso, né? O Brasil se tornou, de fato, um ferro velho de ideologias malucas, né? O Olavo de Carvalho lá com aquelas ideias excêntricas dele, que na verdade são uma cópia e cola daquele neoconservadorismo escravocrata do sul dos Estados Unidos, né? Ideias que não têm repercussão nem dentro dos Estados Unidos, e hoje são essas ideias que estão comandando o Itamaraty, que historicamente é uma das principais instituições construtoras do país, né? O Itamaraty, que sempre se destacou na questão da autodeterminação nacional, de ter um projeto nacional. O Itamaraty era a única chancelaria da América Latina que tinha um projeto nacional, né? Que carregava em si um projeto nacional. A Argentina não tinha isso, Venezuela não tinha, México não tinha, Peru não tinha, mas o Itamaraty, o Brasil com o Itamaraty tinha. E hoje tudo isso foi perdido. Para quê? Foi perdido porque os grupos que ocupam o Itamaraty hoje estão mais preocupados em salvar a civilização ocidental, né? Uma suposta civilização ocidental da qual o Brasil nunca foi reconhecido como membro, né? Uma suposta civilização ocidental que está absolutamente decadente e desgovernada, que não sabe mais para onde vai, que não sabe mais o que quer, porque foi completamente tomada pelo financismo que ela mesma gestou, que ela mesma estimulou. E hoje o Brasil, a missão do Itamaraty hoje coloca a missão não de defender os interesses do Brasil no exterior, mas de salvar Estados Unidos, Inglaterra, da China e de uma suposta ameaça islâmica. É patético isso. É absolutamente patético. O Brasil perdeu a sua capacidade de formular uma visão própria de si e do mundo. Tamanho o nível de alienação mental dos grupos dirigentes ocorrido nas últimas décadas, né? Eu estou citando aqui exemplos do governo, mas fora do governo é a mesma coisa. Basta ver aí a Globo, o conteúdo da Globo News, também completamente alheio aos interesses do país. Basta ver aí o trabalho da oposição ao Bolsonaro, é outra coisa vergonhosa também, né? Ao invés de denunciar o entreguismo do Bolsonaro, estão denunciando o fascismo do Bolsonaro, como se os problemas do Brasil fossem redutíveis aos problemas da Alemanha e da Itália nos anos 30. Né? Há 90 anos atrás, a Alemanha e a Itália de 90 anos atrás. É o mesmo nível de alienação mental. Como é que alguém que acha que o Brasil é a Alemanha de 1930 vai propor soluções
para o Brasil de hoje, se não consegue enxergar nem a realidade do país. Alguém que confunde Bolsonaro com Hitler, né? Como é que vai se opor a Bolsonaro se nem sabe o que ele é? Se nem sabe o que ele representa, o que, é que vai propor ao Brasil se ele acha que as condições do país são as mesmas de um país europeu há 90 anos atrás, né? Então, o país, num momento tão propício para o país seguir uma estratégia nacional de desenvolvimento, o Brasil desiste de si próprio. O Brasil não consegue enxergar a si próprio, não consegue formular ideias autônomas sobre si próprio, né? O que Getúlio Vargas, o que Juscelino, o que Geisel mais queriam era encontrar uma situação internacional como a que a gente tem hoje, com tantas possibilidades de inserção autônoma. Eles não tinham isso na época deles e tiveram que sambar muito para encontrar brechas. Hoje não precisa sambar, hoje as brechas estão escancaradas, né? Basta querer seguir, mas o Brasil hoje não está seguindo, né? Então, não surpreende então que o Brasil, que chegou a ser o país mais rápido da industrialização no século XX, perca hoje cada vez mais a sua importância no cenário mundial e regrida a sua estrutura econômica e a sua estratificação social a níveis pré-Getúlio Vargas, a níveis pré-Revolução de 30, com a diferença de ter uma população hoje 10 vezes maior do que a que tinha na época, né? O que torna a situação do Brasil perigosamente explosiva e imprevisível, né? O que vai ser dessa gente toda, né? Porque nós temos hoje 212 milhões de brasileiros completamente abandonados, né? Abandonados pela falta de projeto nacional, né? Num mundo em que é cada vez mais possível. Ou seja, o que vai ser do Brasil daqui por diante, não sei. Eu espero que esse bicentenário da independência seja a oportunidade para resgatarmos os princípios de soberania, de autonomia e de desenvolvimento que fizeram a nossa independência, né? A independência do Brasil não foi um pacto de elite, como grande parte da esquerda gosta de dizer. A independência do Brasil foi conquistada a ferro e fogo contra Portugal, inclusive contra a Inglaterra, né? Pela liderança de um grande estadista chamado José Bonifácio, o primeiro marechal do Brasil, fundador do Brasil independente, né? E cujo projeto de desenvolvimento só encontrou condições de ser aplicado e realizado mais de 100 anos depois, com a Revolução de 30. Né? É esse projeto de Brasil independente que precisamos resgatar no bicentenário da nossa independência. Precisamos voltar a ter projeto nacional para sobrevivermos, porque senão seremos engolidos pelo mundo, né? E o pior de tudo, seremos engolidos por vontade dos grupos dirigentes daqui de dentro, né? Para o Brasil se livrar de uma ingerência externa, ele precisa voltar a pensar com a própria cabeça. O Brasil precisa a pensar a partir de si próprio, a partir das suas condições. Precisa saber o que quer e como quer para atender os seus reais interesses, né? Precisa ter visão nacional, precisa ter projeto nacional, precisa recuperar tudo isso, né? Porque senão ficaremos cada vez mais para trás no mundo e a história é implacável com os que ficam para trás. Bem, primeiro eu queria agradecer ao Felipe pela excelente exposição aqui do Instituto. Relembrar, quem está assistindo pelo YouTube, tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta para o Felipe, pode enviar pelo chat, que a gente lê aqui ao vivo e ele comenta. Agora eu queria passar para os comentários do professor Dark Costa. Dark, abre seu microfone, por favor. Primeiro, eu queria parabenizar você pela sua exposição. Praticamente eu tenho concordância total com sua exposição. Achei ela, de certa forma, muito elucidativa da situação que a gente vive. Eu só queria acrescentar algumas coisas a esse processo que você narrou, né? Eu acho que nós tivemos um projeto nacional de desenvolvimento a partir de 30. A Revolução de 30 traz um projeto nacional de desenvolvimento que tinha seu apoio em 3 pontos. A industrialização, porque a indústria é o motor do desenvolvimento, já sabia ser reconhecido isso no século XIX.
A Alemanha busca se industrializar, os Estados Unidos busca se industrializar, a França também buscou se industrializar, porque viu que a indústria é o motor de desenvolvimento. E por que a indústria é o motor de desenvolvimento? Porque na indústria, as inovações se processam de forma muito mais rápida do que no setor agrícola e na mineração. E o capitalismo é um sistema onde a inovação é a mola da acumulação. As empresas inovam para acumular. Ou elas o fazem ou pelo reconhecimento da patente, que é um instrumento que garante a elas o monopólio, né? Ou fazem pelo conhecimento, que deixa aos seus competidores a impossibilidade de competir pelo fato de que não tem a tecnologia necessária para manter os preços que quem inova tem. Então, é preciso entender que a industrialização é o motor do desenvolvimento. Então, o Projeto Nacional de 30 tinha a ideia da industrialização. Tinha paralelo à industrialização, o colorado natural da industrialização, que era a urbanização. O Brasil era, em 1930, um país rural. E a industrialização traz dentro de si a ideia da necessidade da fábrica se instalar na cidade. E mais do que isso, a urbanização minimiza os gastos sociais. É muito mais fácil dar assistência social na cidade do que dar no campo. Isso é muito mais barato. E a terceira passagem desse projeto nacional, que durou 50 anos, e como você colocou bem, durou com Vargas, durou sem Vargas, e durou contra o Vargas, porque o processo que veio pós-64 é contra o Vargas, então a era Vargas é feita com Vargas, sem Vargas e contra Vargas, mas é a mesma era. Tinha também uma outra questão muito importante, que era a integração do território nacional. O Projeto Nacional de 30 trazia dentro de si a ideia de integração do território nacional. E qual era o objetivo dessa integração do território nacional? Prover os meios que o território dispunha no sentido da acumulação de recursos que dessem condição do país efetivamente melhorar o padrão de vida da sua população. Agora, tem um detalhe nessa história que precisa ser comentado. Havia um suporte a esse tripé da industrialização, da urbanização e da integração do território nacional. Era o fato de que, se o setor privado não fosse capaz de fazê-lo, o Estado faria. E o Estado fez, quando não havia possibilidade de ter o setor privado cuidar do petróleo, o setor privado cuidar do aço, o setor privado cuidar da energia elétrica, das comunicações, etc, etc. Bom, esse projeto durou 50 anos. Mas esse é um projeto que contrariava as elites, principalmente as elites cafeeiras paulistas. É preciso entender qual é o problema. As elites cafeeiras paulistas, elas se vinculavam ao sistema internacional, que você tanto comentou aí, o sistema financeiro internacional anglo-saxão, primeiro os ingleses e depois os americanos. Contrariava. Aliás, uma das condições da Revolução de 30 foi o fato de que a contrariedade ao sistema inglês abriu espaço para a Revolução de 30 pelo apoio que parcela da elite norte-americana deu a possibilidade dessa Revolução de 30. O que é interessante notar nessa sua exposição, que eu concordo também, é o fato que, com o processo de democratização, nós jogamos a criança, que era o projeto nacional, e a água que estava em torno para fora da bacia. E, com isso, nós abandonamos a ideia de um projeto nacional e voltamos às velhas teses das elites cafeeiras da velha república. Só que não são mais elite cafeeira, agora já são elite rentista, né? Então, você, se for observar, o comandamento desse país, desde 1990, 94, vamos dizer assim, se dá pelos paulistas ou da Avenida Paulista ou da Avenida Faria Lima, ou os paulistas de São Bernardo do Campo. Mas é a mesma coisa, o projeto é o mesmo. Eles são tão interessantes que eles comemoram a derrota em 32. Eles têm um feriado pela derrota de 32, como se fosse um negócio fantástico eles comemorarem a sua própria derrota. Mas eles comemoram. E constituíram, com esse processo, uma visão dominante que está apoiada numa escola que eles criaram para isso, que é chamada USP. O pensamento da USP é o pensamento que respalda
essa destruição do Brasil e a ideia de que não tem que ter projeto nacional nenhum, até porque essas elites paulistas se acham representantes do capital internacional no Brasil e acham que o Brasil não tem destino como país, a não ser como uma colônia desse sistema financeiro internacional. E é isso que nós vivenciamos. Você fez uma exposição que eu concordo plenamente, eu não tenho nada a observar, e acho o seguinte, que só podemos sair disso com um projeto nacional, com planejamento de longo prazo, com a visão de que nós temos que entender que sem Estado não é possível construir-se um país. Né? Isso que todo mundo já entendeu, o Brasil ainda não entendeu. O Brasil não entendeu que sem o Estado não se constrói país nenhum. Né? Era isso que eu tinha a observar. Você ia agradecer pela sua exposição, porque ela foi muito bem estruturada, porque ela começa com a inserção internacional do Brasil e ela termina com uma inserção internacional do Brasil feita por esse Itamaraty, que de inserção não entende nada, entende de subserviência e posição caudatária. Isso eles entendem. Agora, de esses que estão lá, não estou falando do Itamaraty, porque o Itamaraty tem uma tradição de defesa dos interesses nacionais que todos nós conhecemos. Mas quem está lá hoje mandando, nós sabemos quem é. Né? E a maneira como ele pensa. E quanto à figura de von Mises, que você citou, por que você não citou Hayek? Por que não citou Bertrand com as ideias? Por que não citou aquelas ideias esdrúxulas que já tinham sido abandonadas pelos próprios ingleses? Então, porque você está vendo aí, você pegou uma estatística e viu que essa figura do von Mises consta como uma figura importante no legado do pensamento econômico brasileiro. Mas você tem visto o que se pensa nas faculdades de economia do Brasil? Você tem, por acaso, visto o currículo das faculdades de economia do Brasil? Eu acho que uma hora você deveria dar uma parada nas suas pesquisas e dar uma olhada no que se ensina nas escolas de economia do Brasil. É um negócio impressionante. Você falou aqui no Sistema Nacional de Economia Política. Eu acho que não há nenhum curso no Brasil que trate da questão com mais tempo do que você teve nessa exposição. E você fez aqui. Você não vai encontrar em lugar nenhum que se fale mais de Hamilton, de Carey, do List, tá? Do List, tá? Nem na União Soviética o List foi abandonado, pelo contrário, o List foi perfeitamente seguido nos NEPs. Né? Aqui no Brasil, você ouviu falar de List? Fala você, falo eu, fala meia dúzia. A escola de economia não ensina isso. Tá certo? Então, essas coisas é que fazem parte de uma discussão que nós estamos organizando no sentido de atingir o que você propôs. E nós chegamos com a comemoração da nossa independência com uma ruptura com essa quinta coluna que comanda o Brasil. Porque é uma quinta coluna, independente do lado que ela está no espectro ideológico. Né? Era isso que eu tinha a dizer, e agora eu peço a vocês que abram espaço, em especial Raíza e o Quintas, para os demais participantes desse evento. E agradeço a você pelo brilhantismo da sua exposição, Felipe. Muito obrigado. Bem, agora eu gostaria de passar para o Felipe, se o Felipe tiver mais algum comentário, né? Lembrando que quem está assistindo, se tiver alguma pergunta, a gente ainda pode repassar para o palestrante. Mas, só para informar para o Felipe também, no geral, o pessoal está rendendo bastante elogios à sua exposição. Felipe, você tem algumas palavras finais? Gostaria de agradecer ao Dark pelos elogios. Eu sou um aluno dele, aprendo muito com ele, com os livros dele, com as entrevistas dele. Considero uma lenda viva. É um privilégio poder falar com quem ajudou a construir a nação brasileira, com quem contribuiu para isso. Né? E ele perguntou se eu já vi o currículo das faculdades de economia. Não tenho visto o currículo, mas eu sei exatamente que não se ensina o que se deveria ensinar. E, ao mesmo tempo, se ensina o que não se deveria nunca ensinar.
né? Eu lembro, por exemplo, uma vez um amigo meu, uma conversa já de bastante tempo. Ele tinha acabado de se formar em economia pela IBMEC. E aí ele chegou numa conversa, ele falou que não tinha... ele estranhou quando eu falei que o Estado deveria ser o indutor do desenvolvimento, e aí ele disse que o investimento público impede o investimento privado. Eu fiquei assim, como? Impede? Né? Aí, o investimento privado só existe por conta do investimento público. É o investimento público que cria as ofertas e as demandas para viabilizar o investimento privado. Mas aí ele veio com toda uma conversa absolutamente abstrata, e falou de uma coisa de trade-off, falou de taxas de juros, citou lá umas teorias malucas lá, mas, ou seja, é toda uma sofisticação retórica para esconder o essencial, que sem Estado não tem desenvolvimento, né? Que quem impulsa o desenvolvimento é o Estado, né? Um exemplo que eu sempre cito, né? Para alguém fazer um restaurante na beira de estrada, para alguém fazer, sei lá, para a Rede Graal fazer lá, construir um restaurante, precisa ter a estrada. Mas e quem é que constrói a estrada? É o Estado, não é a Rede Graal que constrói a estrada. A Rede Graal só existe porque o Estado investiu na construção da rodovia. Se não fosse por isso, não teria restaurante privado, né? Mas isso é uma coisa tão óbvia, né? Mas é justamente o sentido do pensamento ou do antipensamento econômico, e não é só na economia, não. Na ciência política, que eu conheço mais profundamente, é a mesma coisa. A ciência política está regida por teorias que basicamente negam a liderança do Estado nos processos nacionais, né? Que procura fragmentar o Estado, dividir o Estado, enfraquecer o Estado. Aí é teoria da democracia, teoria da liberdade, teoria da justiça, mas o objetivo é um só: impedir que o Estado seja o coordenador supremo da vida nacional. E se não é o Estado que coordena a vida nacional, quem é que vai coordenar? Os grupos financeiros, os países estrangeiros, né? As oligarquias, né? Ou seja, então, tudo isso que se chama de teoria, muitas das coisas que se chamam de teoria democrática, que fazem tanto sucesso na ciência política, são teorias de enfraquecimento do Estado, de subordinação do Estado. E é regido pelos mesmos princípios que existem na economia contemporânea, que existem, enfim, na administração, né? Métodos administrativos. Nas faculdades de administração ensinam-se métodos administrativos voltados para o lucro financeiro e não para o atendimento e a realização dos serviços concretos que a sociedade precisa, né? Daí que se formam administradores que vão administrar uma empresa como a Petrobras da mesma forma que administra um banco, sem ver a diferença entre uma empresa de petróleo e um banco. Ou seja, aí o que acontece? A destruição da Petrobras. Né? Ou seja, então, eu vou, para já concluir, né? Eu sou muito otimista com o Brasil, apesar de tudo. Né? O Brasil é, de fato, o país do futuro, porque não existe outro país no mundo que detenha tantas condições de fazer subsistir a vida humana quanto o Brasil. Não existe. A Europa já está esgotada. A Europa já deu o que tinha que dar. A Europa hoje é passado. A Europa hoje é museu. A Europa acabou. Né? A América do Norte, tirando o México, a mesma coisa. Né? A América anglo-saxã, mesma coisa. Né? China e Índia, eles têm recursos escassos, né? Enfrentam vários problemas com escassez de recursos. São muitas áreas desérticas, de baixa produtividade agrícola, né? São países limitados pela própria condição natural. Né? O país do mundo que melhor reúne as condições naturais para fazer florescer a vida humana é o Brasil. Né? E o Brasil, um dia, vai se assenhorear do seu destino, vai retomar o seu destino
e vai se reconstruir, não só se reconstruir, mas vai galgar patamares cada vez mais elevados de construção nacional, de forma que o Brasil não será só mais um país do mundo. O Brasil vai ser o farol da humanidade. Mas isso não vai acontecer se não tiver soberania, se não tiver projeto nacional, se não tiver visão de longo prazo que rompa com o liberalismo colonialista e estabeleça o interesse nacional, a questão nacional, como a base para a formulação dos seus projetos. Né? Porque o liberalismo é a antítese de qualquer projeto. O liberalismo é o projeto de dominação dos banqueiros, dos endinheirados da Inglaterra e da Holanda, né, sobre o resto do mundo. Né? Então, para a gente, né, para todo mundo que não é banqueiro inglês e holandês, o liberalismo é a antítese de todo e qualquer projeto. Precisamos rejeitar o liberalismo e construir vias nacionais próprias, mas não precisamos inventar nada. As vias nacionais já estão aí. Né? José Bonifácio criou um projeto nacional, Atualice, né? Vale até hoje, e que foi retomado por Getúlio Vargas. O projeto da era Vargas permanece de pé até hoje. O que a China faz hoje são os princípios da era Vargas. O que a Índia faz hoje são os princípios da era Vargas. E os princípios da era Vargas eram a adaptação à realidade brasileira dos mesmos princípios defendidos por Liszt, né? Defendidos pelos chamados mercantilistas, né? Que foram os primeiros teóricos da construção nacional pelo desenvolvimento de uma economia nacional lá na Alemanha, na Áustria, enfim, porque são princípios permanentes, são os princípios e fundamentos permanentes de construção da nação. O Estado forte, a economia nacional, o estado de bem-estar social, tudo isso não é coisa do passado, não é coisa dos anos 50, isso é atualíssimo. Os países que prosperam hoje são os países que retomam e atualizam esses princípios e fundamentos. E o Brasil precisa reencontrá-los e praticá-los novamente. E quando fizer isso, aí sim se encontrará com o seu destino de ser o país do futuro, porque não existe país melhor e mais belo, mais rico e mais fértil no mundo que o Brasil. O Brasil é único, não tem outro país no mundo. Só um exemplo aqui, né? Não existe desenvolvimento sem trabalho. E trabalho é o quê? Trabalho é energia. Né? E qual é a fonte de energia? É o sol. E qual é o país no mundo que mais tem sol? É o Brasil. Não tem outro. O Brasil é o país com o maior nível de insolação do mundo, tanto pela sua área, tanto pela sua extensão geográfica, né, quanto pela sua posição no globo. Né? Não tem nenhum outro país no mundo que receba tanta luz solar quanto o Brasil. O Brasil é o país da vida, né? Porque a vida ela surge basicamente da interação entre a luz solar e a água, né? Gerando a biomassa. O Brasil é o país da biomassa, o Brasil é o país do sol, o Brasil é o país da água, o Brasil é o país da terra, o Brasil do céu. Ou seja, tem todos os recursos disponíveis para fazer florescer uma população vasta, numerosa, bem alimentada e com altos níveis de vida e de desenvolvimento. Mas para isso precisa ter projeto nacional. Né? Quando tiver projeto nacional, aí não vai ter para ninguém no mundo, como, aliás, não teve no século XX. No século XX não tinha para ninguém no Brasil. Né? E nós voltaremos a esse estado e ainda melhor. Né? Eu acredito que o momento atual pelo qual passamos é o momento da gente verificar os erros que foram cometidos antes, da gente verificar as contradições que não tinham sido resolvidas e incorporar as soluções para isso nessa retomada de projeto nacional que faremos. Então, estamos passando por um momento de grandes dificuldades, de grandes provações, mas todo país grande precisa passar por isso. Todo grande país precisa passar por momentos de dificuldade. Essa é a nossa vez, mas nós ressuscitaremos como nação, como uma fênix nacional, né, maiores e melhores ainda do que éramos. A profecia de Stefan Zweig, Brasil, País do Futuro, vai se realizar porque ela não é nostradâmica, ela é baseada na verificação objetiva dos fatos e da realidade. E a realidade
se imporá. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Felipe pela excelente explicação e debate que nós tivemos hoje. Gostaria de relembrar a todos que o Instituto fará eventos quinzenalmente e quem tiver interesse em saber dos próximos, fiquem atentos às nossas redes sociais. Quem ainda não nos segue, pode olhar na caixinha de descrição do nosso vídeo do YouTube, que tem nosso site, nosso Instagram, Facebook. E agradecer a todos que ficaram conosco até agora. Agradecer ao Felipe mais uma vez. Espero encontrar